Graça e paz, meus amados irmãos, que o Senhor abençoe a cada um de vocês que aqui estão comigo, conosco, para mais uma reflexão, para mais um aprendizado da Palavra de Deus. Queremos estender também as nossas boas-vindas, o nosso abraço aos nossos amados irmãos que nos acompanham através da internet, espalhado aí por todo o mundo. Que o Senhor abençoe a cada um que esteja aí na sua casa, esteja ligado aí na nossa transmissão, que esteja também no mesmo espírito de adoração que nós estamos aqui, presentes aqui na igreja. Amados, na nossa série, a série Milagres de Jesus, estamos no estudo já de número 18, né? Eu lancei assim para mim mesmo um objetivo de 20 milagres. Vamos tentar cumprir, né? Porque a gente ora toda semana e toda semana a gente pede um tema e o Senhor dá. Deixar na mão dele, né? E aí estamos hoje no 18º milagre que a gente está examinando. Esta é uma série que você encontra lá na TV Ama, lá no YouTube. Toda a série está lá. Existe também outras séries de estudo lá, né? Tem uma série todinha do Apocalipse com 22 estudos. Tem uma série do livro de Daniel com 6 ou 7 estudos. Tem também uma série sobre o santuário e vários outros temas lá. Então, você vai ter quase 100 estudos bíblicos lá para atender aí as suas necessidades. E no tema de hoje, que nós iremos examinar, é sinal de transformação. Esse milagre vai trazer um grande sinal sobre a transformação. É o tema de hoje. Então vamos para a nossa introdução. Um dos grandes sinais miraculosos que foram manifestados diante dos olhos dos discípulos de Jesus foi aquele que devia demonstrar como seria a transformação dos santos salvos para entrarem no reino de Deus. Essa seria uma mensagem muito rica em esperança contra as perseguições e a morte que teriam que enfrentar em breve. Jesus se transfigurou diante deles justamente para trazer essa mensagem de esperança. Tinha um objetivo, e esse objetivo não era apenas, como muita gente acha, que Cristo ali foi transfigurado, mudou de figura, justamente porque queria demonstrar poder. Não, Deus nunca faz um milagre para demonstrar poder, apenas, porque ele já é o Todo-Poderoso. Ele faz milagres para transmitir uma mensagem. E essa mensagem é que nós devemos buscar compreender. Vamos então para o texto base, está no capítulo 17 de Mateus, começa assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. João aqui, o irmão de Tiago, o pescador. E os levou em particular a um alto monte. Ali, ele, Jesus, transfigurado diante dele, foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles, Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E da nuvem, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei
dizem que é necessário que Elias venha primeiro. Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele, Jesus, estava falando. Mateus capítulo 17, versículo do 1 ao 13. Veja que milagre, veja que sinal sobrenatural aconteceu ali. Ali não só aconteceu Jesus mudar de figura, o rosto dele se transformar numa outra pessoa, numa outra imagem, mas também aparecer do seu lado pessoas que Pedro, Tiago e João e aquele povo todo nunca sonhariam em conhecer. Moisés, por exemplo, havia vivido 1.500 anos antes deles, 1 milênio e meio atrás. E Elias, perto de 1000 anos antes. Já imaginou? Aqueles homens viram essas pessoas. A Bíblia não diz para mim se isso foi uma visão. O texto literal mostra que eles apareceram em carne e osso. O texto literal me diz isso. Mas não vamos discutir isso. Muita gente também não presta atenção no texto, acha que Jesus, Moisés e Elias se transfiguraram os três. Não. Só quem muda de figura ali é Jesus. Os outros aparecem. Ok? Importante entender isso. Porque se você não entende isso, não vai entender a mensagem que está querendo passar o texto. Então vamos às aplicações para a nossa edificação espiritual. Tirando do milagre, tirando do fenômeno sobrenatural que acontece ali, os ensinamentos que o Senhor Jesus queria passar para as suas três testemunhas que estavam ali, Pedro, Tiago e João, como também passar para cada um de nós hoje. Vamos lá. Primeira pergunta. O sinal da transformação do corpo corruptível num corpo incorruptível é para todos ou para os amigos em particular de Jesus? Olha que pergunta. Essa pergunta aqui parece um pouco até capciosa e algumas pessoas lendo de forma rápida podem entender até que Deus faz acepção de pessoas, mas não. Vamos procurar o texto para a gente entender. Vamos então para o texto que a gente leu e para a Bíblia. Nós lemos assim, no texto que a gente acabou de ler. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Jesus gostava de fazer isso, de pegar as pessoas e levar em particular. Ele não fez isso uma vez, 2 vezes, ele fez várias vezes isso. No milagre da semana passada, a gente viu que Jesus pegou aquele homem que era surdo e falava com dificuldade, e antes de enfiar os dedos nos ouvidos dele, chamou ele em particular, à parte, para que pudesse transmitir uma mensagem para os discípulos. A mensagem é, todas as vezes que Jesus chama em particular uma pessoa só, isolada, ele está me transmitindo a seguinte mensagem: você precisa ter uma relação pessoal, íntima e particular, individual, com Deus, com Jesus Cristo. Todo mundo precisa ter isso. Hoje, a instituição religiosa colocou na cabeça de muita gente, inculcou na cabeça de muita gente que a necessidade real é você estar reunido numa igreja. Existe uma necessidade de estar reunido como irmãos, numa coletividade. Para isso, há a necessidade da comunhão, do exercício da aceitação, da tolerância, do exercício do grande mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Está tudo dentro dessa comunhão, dessa convivência. Mas a principal e a maior de todas as comunhões, sem ela não haverá uma comunhão verdadeira entre a gente, é a comunhão que eu tenho que ter com Deus e com Cristo. Uma comunhão individual, uma comunhão pessoal.
pessoal, uma comunhão particular. É por isso que Cristo pega ali Pedro, Tiago e João e leva eles para um alto monte. Ora, por que isso não poderia estar acontecendo ali no vale? Em qualquer outro lugar reservado? Só se pode ser no alto monte as principais manifestações de Cristo espirituais com seus discípulos são em cima do monte, no alto do monte. Foi lá que a glória de Deus se manifestou para Moisés, quando Moisés também, dentro de uma nuvem gloriosa, recebeu os 10 mandamentos de Deus. E agora, o Senhor Jesus pega 3. Aí você pergunta, por que ele não levou os 12? Jesus estava dizendo ali para os seus discípulos que ele faz acepção de pessoas ou que ele tem preferência sobre os discípulos? Não. Ele só leva 3 para cumprir um princípio básico dentre a lei, a palavra de Deus, que diz: somente pela boca de 2 ou 3 testemunhas a verdade será confirmada. Por isso que a Bíblia é escrita por 40 escritores, aproximadamente 40 escritores. E cada um escritor que não conheceu o outro, poucos conheceram uns aos outros. A maioria dos escritores escreveram, por exemplo, de Moisés até o último escritor, João, 1.600 anos, 1.500 e poucos anos. Eles não se conheceram, mas muito do que Moisés falou está lá no Apocalipse de João, o último livro a ser escrito. Muito. Perceba que o Senhor fazendo isso, ele está justamente cumprindo o papel que a palavra de Deus, a verdade, a palavra, só pode ser confirmada na boca de 2 ou 3 testemunhas. E ele leva justamente as 3 testemunhas. Porque lá em cima, eles também vai ter o testemunho de 3. Pedro, Tiago e João vai ter 3 pessoas que dão um testemunho da verdade diante deles. Vai ter Jesus, vai ter Moisés e vai ter Elias. Então, ele chama em particular no alto do monte. Deus só pode se manifestar no alto do monte? Muita gente hoje está levando isso para a literalidade, porque o que tem de igrejas por aí, pentecostais, tem feito cultos em cima vamos por cima do morro, vamos para o monte, Não. Isso é uma tipologia. Deus não é obrigado a se subir monte para ter comunhão com Deus, não. Você não vai encurtar o caminho. Deus está cansado, ele só vem até no monte alto. Eu vou ao encontro dele, eu vou subir uma parte, ele vem outra, né? Não vou cansar muito o meu Deus, não. Isso é uma tipologia. Tudo que é físico é tipologia. Quando eu subo o monte, eu vou cansar, vai ter sacrifício, vou ficar ofegante, porque o Senhor quer dizer para mim, para você se encontrar comigo, você precisa se esforçar. Porque eu já fiz a minha parte, eu vou primeiro ao seu encontro, agora você tem que fazer a sua parte. Isso é uma tipologia. Para isso Cristo diz, quer falar com Deus, quer manter uma relação em particular, entra no teu quarto, tranca a porta. E eu tenho certeza aqui que ninguém aqui tem um quarto no monte. Alguém tem aqui um quarto em cima da montanha? Não é? Você pode até morar numa cobertura, mas o quarto é o quarto. Né? Amados, o texto de João 8,55 diz, e vós não o conheceis, Cristo falando, mas eu conheço, falando do Pai. E se disser que eu, Jesus, não conheço meu Pai, aí eu serei um mentiroso, como vocês são. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. No texto aqui de João 8,55, o Senhor Jesus está deixando bem claro para aqueles discípulos que ele conhece a Deus. E porque conhece a Deus, ele guarda a sua palavra. Para que eu conheça alguém, é necessário o quê? Uma relação pessoal, íntima, particular. Se você disser, não, eu conheço aquela pessoa, no sentido de reconhecer a fisionomia, a silhueta da pessoa, é uma coisa. Mas o conhecer na Bíblia aqui tem uma outra conotação. Quando alguém diz na Bíblia, eu conheço alguém, você conhece a pessoa na intimidade, você conhece o caráter, o que ela gosta, o que ela não gosta, conhece com profundidade, é diferente. É necessário conhecimento. Por isso que Cristo vai viver com 12 discípulos durante 3 anos e meio, dia e noite com eles. Tem que conviver.
É por isso que nós estamos, como igreja, reunidos toda semana, 2, 3, 4, 5 vezes por semana juntos, porque é necessário convivência para conhecer. Na segunda pergunta, que mudança ocorreu em Jesus conforme testemunhou os olhos de Pedro, Tiago e João, seus discípulos? O texto diz, ali ele, Jesus, foi transfigurado. Trans de transformação, figura. Houve uma transformação na figura. Diante dos olhos deles. A face de Jesus brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Veja, meus irmãos, que aqui é mais do que uma repetição de fatos. Porque algo parecido com isso já havia ocorrido lá nos dias de Moisés. O Moisés que ia aparecer daqui a pouco ali. Moisés, quando subiu ao Monte Sinai para receber das mãos de Deus a primeira escritura, os 10 mandamentos, e dali vai dar origem a toda a escritura sagrada. Quando Moisés desce com as 2 tábuas dos testemunhos, quando ele desce, o seu rosto estava brilhando como o sol. Semelhante ao que acontece com o rosto de Cristo aqui. O rosto de Moisés estava brilhando como o sol. E a sua roupa também resplandecia. E tiveram que colocar um saco na cabeça de Moisés para que o povo pudesse chegar perto dele, olhar para a face dele e poder conversar com ele. Aqui é o que acontece exatamente, é como se Cristo dissesse assim, Pedro, Tiago e João, vocês serão testemunhas de como aconteceu com Moisés lá atrás. A Moisés foi dado a palavra escrita. A você está sendo dada a palavra viva. Porque Jesus Cristo vai escrever João, que está olhando para ele aí. Lá no capítulo 19, versículo 13 de Apocalipse. Jesus é a palavra de Deus. A manifestação, né? A manifestação do poder de Deus ali na face de Cristo. Diz ali 2 coisas. 2 coisas se transformam em Jesus Cristo. O seu rosto. Porque a parte estava descoberta. O resto do corpo está todo coberto de roupa, né? A sua face muda de figura. E brilha como o sol aí, né? Ao meio-dia. E as suas roupas ficam resplandecentes. Face e roupa. É o que se transforma diante dos olhos dos discípulos. A face tem a ver com o caráter, tem a ver com o que você é de fato. Você já ouviu os nossos pais dizer assim pra gente, você não tem vergonha na cara? Já viram isso? Tomara que vocês nunca tenham ouvido isso. Mas esse ditado não é comum, porque é uma força de expressão para dizer que toda vergonha, que todo o caráter, que toda a dignidade, que toda a honra se vê na cara das pessoas. A face nessa tipologia é justamente o resplendor do caráter de Deus, um caráter de bondade, de justiça, de verdade, de lealdade. Por isso que lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai dizer que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. Deus não pode esplandecer a sua glória sobre nós para não nos consumir. Mas através da face de Cristo, Cristo resplandece, Cristo reflete, Cristo recebe a glória do Pai e resplandece sobre nós esta glória. É o que ele está fazendo com os discípulos aqui. A glória de Deus resplandecendo na face de Cristo sobre os discípulos. E aí, as roupas simbolizam aí a justiça. No capítulo 19 de Apocalipse, versículo 8, vai dizer que as vestes brancas ou resplandecentes são os atos de justiça dos santos que foram lavados e purificados no sangue de Jesus. Então, quando as vestes de Cristo ali resplandecem, o Pai está dizendo, olha, esse daí é puríssimo, o caráter dele é puro. Esse aí não tem pecado. Está dizendo para os discípulos, até como um estímulo para dizer para eles, procurem ter o caráter semelhante, para que vocês sejam justificados por eles e possam vestir essa mesma roupa de caráter. Roupa significa caráter de justiça. E aí Cristo resplandece exatamente assim, dizendo assim, olha, um dia
todos vocês serão transformados, no abrir e fechar de olhos, e vocês já despertarão em corpos completamente justos. Vocês não mais serão chamados de pecadores. Vocês serão justos, perfeitos diante de Deus. E aí, olha o que diz Paulo lá em 1 Coríntios 15, 54, falando desse momento, que a transfiguração de Cristo era uma mensagem para o futuro sobre isso. Ó. E quando isto, falando do corpo dele, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que já foi escrita: tragada foi a morte pela vitória. Paulo está falando do retorno em glória de Cristo nas nuvens dos céus, na presença do Pai, quando ele retornará a esta terra, e naquele momento os justos já que estarão descansando mortos nos túmulos já ressuscitarão transformados num corpo incorruptível, igual ao corpo que Cristo saiu do túmulo lá naquele domingo de manhã. Os justos que estarão vivos, contemplando a face de Cristo na nuvem dos céus, serão transformados no abrir e fechar de olhos. É o tempo da transformação. E os seus corpos agora também serão incorruptíveis. Sabe o que é ter um corpo incorruptível? A gente tem ideia do que é isso? A gente deveria ter, porque a gente conhece muito bem o corpo corruptível que a gente tem. A gente está fazendo uma trilha no mato ali, aí vem um espinho, uma árvore, um galhozinho, passa na nossa pele, rasga. O sangue sai, pele corruptível. Aquilo inflama, aquilo apodrece, aquilo sai secreções podres ali do nosso corpo. O nosso corpo apodrece, o nosso corpo envelhece, os nossos órgãos ficam podres, com doenças das mais terríveis que esse mundo apresenta. Isso é um corpo isso é um corpo corruptível. O que Paulo está dizendo aqui é que este corpo que envelhece, que cansa, que tem fome, que tem sede, que tem todo tipo de necessidade, que morre, este corpo deixará de ser assim. Ele será revestido num corpo imortal. Receberemos condicionalmente um corpo imortal para viver uma vida eterna. É o que Paulo está dizendo aqui. E Cristo está dizendo para os discípulos assim, ó, ele já havia dito até esse momento aqui, pelo menos 5 vezes: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Cristo vai dizer isso muitas vezes para os seus discípulos. E os discípulos parece que não estavam entendendo. E ele precisava, antes da morte e da ressurreição, fazer esse ato da transfiguração para que ficasse bem claro na cabeça dele: olha, o que eu falei para vocês vai acontecer. Ninguém que morre vai ficar lá para sempre, não. Vai ressuscitar. E não vai ressuscitar para morrer de novo, como foram aqueles que ressuscitaram lá no tempo de Cristo. A ressurreição do retorno de Cristo será uma ressurreição para a eternidade, num corpo incorruptível, para ninguém mais morrer. E aqui nós temos 2 figuras aqui, ó. Aqueles que estarão vivos, que nunca provarão a morte. Quem sabe, muitos daqui dos que estão aqui, que vão ser salvos por Cristo, nunca prove a morte. Pode ser que alguns de nós nunca provemos a morte. Estejamos vivos até a volta de Cristo, é transformado. Tem o privilégio de ter sido pecador, mas nunca morreu. Muitos dos santos que dormem hoje no pó, que descansam no Senhor, aí sim, esses ressuscitarão, porque até Cristo experimentou, passou por essa experiência. Quem somos nós para não querer passar por ela, né? Pois bem, que maravilha. A terceira pergunta diz: além de Jesus mudar de figura, que mais ocorreu em cima daquela montanha?
Naquele mesmo momento, apareceram diante deles, diante de Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias. E eles estavam conversando com Jesus. Olha que coisa linda. Moisés e Elias estavam conversando com Jesus. Olha, Pedro, porque estavam aterrorizados, né? Estavam aterrorizados, não conseguiram ver nada. Mas era para Pedro registrar a conversa de Moisés e a conversa de Elias com Jesus. E eu fico tentando imaginar a conversa de Moisés com Jesus. Senhor, quando eu estava lá no Egito, tudo que eu escrevi era esperando por este dia para ver a tua face, do Filho de Deus. Quantas pessoas morreram para ter esse privilégio e ninguém viu, e eu estou tendo o privilégio de ver o Senhor e tocar no Senhor. Imagine a emoção de Moisés estar ali diante do Filho de Deus. Da mesma forma, Elias, que recebeu o poder do Filho, o Espírito do Filho, para fazer todos aqueles milagres poderosos ali. A conversa de Elias com Jesus Cristo ali. Mas Pedro, Tiago e João parece que estavam com os ouvidos entupidos de tanto terror, aterrorizados diante da mudança da face de Jesus Cristo ali. E nesse momento aparecem essas duas testemunhas. Lá no Apocalipse 11 vai aparecer eles dois, Moisés e Elias, numa tipologia. Tem igreja, dando literalidade ao Apocalipse, que é um absurdo, que Moisés e Elias vão voltar a esse planeta no tempo do fim para pregar o Evangelho. Não. São os santos que pregarão desse tempo, que pregarão o Evangelho para o povo desse tempo. Moisés e Elias pregam para o povo do tempo deles. E já pregaram, já fizeram o trabalho deles. O povo do tempo do fim estarão no mesmo espírito de Moisés e Elias, e não Moisés e Elias. Essas duas testemunhas estarão no capítulo 11, depois tem até um estudo lá no TV Ama, está lá, uma lição lá. O juízo é breve, a gente fala sobre as duas testemunhas, Moisés e Elias, que aparecem no Apocalipse. A Bíblia tanto diz que Elias viria com o Messias, à frente do Messias, como o anjo do Senhor à frente, preparando o caminho, como a Bíblia também diz que no tempo do fim, antes de Cristo voltar, Moisés e Elias estará novamente aqui. Então a gente vai ver no próprio texto aqui, ver que o Elias que veio antes de Jesus preparando o caminho não era a pessoa de Elias, era João Batista, o Elias. Ou seja, João Batista veio no espírito de Elias, alguém que tem o mesmo espírito de poder. Essa é a expressão bíblica. Assim também haverá agora no tempo do fim. Pois bem, por que então aparece Moisés e Elias? Por que o Senhor não apareceu ali Jacó, Davi, Daniel, José, tantos, Abraão, o pai da fé, com quem foi feito ali a aliança? Por que Moisés e Elias? Porque essas duas figuras justamente representam a transformação. Elias representa aqueles que nunca provarão a morte. Elias não provou a morte, aquele que foi arrebatado no carro de fogo para o céu em vida. E Moisés é aquele que acabou a sua obra, subiu ao monte e morreu. Segundo o livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, o Senhor batalhou pelo corpo dele e o ressuscitou. Moisés estava vivo ali diante de Jesus porque havia sido ressuscitado. Moisés representava todos os santos que também serão transfigurados, transformados dentre os mortos. Elias, aqueles que não provarão a morte. São as duas testemunhas que ali estão. Para as três testemunhas, o número máximo de testemunhas entre os homens que estavam ali vendo toda aquela maravilha, no livro de Coríntios, capítulo 15 diz, na verdade, diz Paulo, nem todos dormiremos. Dormir aqui é se referindo à morte, o sono da morte. Nem todos morreremos, diz o apóstolo Paulo, mas todos seremos transformados. Nem todos morrerão até a volta de Cristo, alguns estarão vivos, mas todos serão transformados, tanto quem está vivo como quem está morto. Os mortos não sairão do túmulo com o corpo deficiente e defeituoso como ele morreu, não. Ele vai sair num corpo já perfeito, num corpo, como alguns dizem, chamado glorificado, num corpo incorruptível. No momento, num instante, num abrir e fechar de olhos. Você
Você sabe em quanto tempo, eu já falei, acho que semana passada aqui. Você sabe em quanto tempo o olho dá aquela piscadela ali, sem você perceber? Você sabe quanto tempo você passa sem piscar o olho? Você sabe quanto tempo você passa sem piscar o olho? Você não consegue ficar 30 segundos sem piscar o olho. Agora você nem percebe. Milhares de vezes você pisca durante o dia, mas você não percebe. Porque o olho ele pisca numa velocidade de 300 milissegundos. Você pega 1 segundo e divide em 300. Então uma partícula dessa é a velocidade com que o olho pisca. Então olha o tempo que Paulo está dizendo aqui, olha. Você nem percebeu, quando você olhar para você, você já é outra pessoa. Outro corpo, um corpo perfeito. Olha que maravilha. Num abrir e fechar de olhos. Ou seja, logo que a última trombeta, a 7ª trombeta toque. Porque aquela trombeta, a 7ª, soará. E os mortos ressuscitarão já como? Incorruptíveis. E nós, porque Paulo acreditava que estaria vivo. Olha a experiência de Paulo. E nós que estaremos vivos, seremos o quê? Transformados. Paulo vivia essa fé. Paulo não sabia, não tinha recebido ainda, no momento em que ele escreve a carta aos Coríntios, recebido que seria sacrificado, né? Ele vai dar esse testemunho depois, em outra carta. Mas quando ele escreveu a carta para Coríntios, ele vivia na fé que ainda veria Cristo voltar. Que maravilha, né? Vamos lá. Assustado, que palavras disse Pedro, tentando oferecer os seus préstimos ali ao seu mestre, ao Senhor Jesus Cristo. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, eu vou fazer 3 tendas. Uma cabana para o Senhor, uma cabana para Elias e outra cabana para Moisés. Veja que Pedro estava tão impactado com aquela situação que ele fala uma bobagem dessa. Né? Não tinha o que dizer. Estava completamente desconcertado. Nós entendemos o que Pedro está querendo dizer. Nós compreendemos o que ele está querendo dizer. E talvez nós fizéssemos o mesmo, no mesmo espírito. Porque Pedro vai dizer assim: como é gostoso estar aqui. Na glória de Deus, uma nuvem de glória, com Moisés e Elias, com o Senhor Jesus aqui glorificado, tanta manifestação do poder de Deus, o espírito dele sendo refrigerado. Pedro estava nas nuvens, literalmente, nos céus. É bom estar aqui, mas não era bom estar ali. Porque neste planeta Terra, na condição em que Pedro estava, na condição em que nós estamos como homens pecadores, sem a transformação no corpo incorruptível, num corpo, a concessão de um corpo imortalizado, nada neste planeta, não tem lugar neste mundo que seja bom. Nem que você tenha uma ilha particular, a ilha dos sonhos, o iate, a mansão e os bilhões de dólares na conta. Nada neste mundo, lugar nenhum deste mundo é bom. Pedro não tinha noção do que era bom. Pedro queria eternizar aquele momento ali, vamos fazer cabana para a gente não desce aqui mais não. Se ele fizer 3 cabanas é para morar ali, ele queria morar com Jesus, Elias e Moisés ali. Pedro queria eternizar, queria perpetuar uma morada ali, fazer 3 cabanas. Meus amados, Jesus já estava fazendo 3 cabanas para que ele pudesse morar. Era justamente a cabeça de Pedro, a mente de Tiago e a mente de João. Porque o único lugar que Deus quer morar é na nossa mente. E o único lugar que a gente deve querer morar, como diz Apocalipse 21, 23, é na mente de Cristo e na mente de Deus, que são os nossos templos verdadeiros. Assim como nós somos templos de Deus, casa, habitação. E ele pede para fazer 3 tendas, 3 cabanas, para morar ali, né? Realmente Pedro não sabia o que estava dizendo. João 17, 14 diz: Cristo orando ao Pai no capítulo 17, ele diz assim: meu Pai, eu dei-lhes aos meus discípulos a tua palavra, e o mundo acabou odiando eles, porque a palavra entrou neles, o mundo não gosta da tua palavra, porque eles, meus discípulos, não são do mundo, o mundo odiou eles.
assim como eu não sou do mundo. Parece que Pedro estava falando assim, vamos fazer 3 cabanas que a gente é desse mundo, quer ficar neste mundo. Nós não podemos fazer morada fixa aqui. Tiago, um dos que estava ali, disse assim, Paulo também vai dizer, que nós temos que viver neste mundo como tendo tudo e como não tendo nada. Como se tivesse triste, mas se tivesse o quê? Estando feliz. Já imaginou? Você está faltando tudo, mas você viver como se estivesse faltando nada? Somente a fé proporciona esse tipo de poder na mente de alguém. Nada mais tem poder além da fé para proporcionar isso na cabeça do homem. É o homem que não tem medo. Dizer assim, não, o religioso, irmão Pedro, que tem medo, ele diz assim, olha, eu não vou estudar, eu vi na televisão que Jesus está perto de voltar, então não vou fazer mais um curso universitário, mas não, porque não tem mais tempo, Jesus vai voltar logo. Eu não vou casar mais porque Jesus vai voltar logo. Eu não vou comprar uma casa, construir uma casa grande para minha filha porque Jesus vai voltar, então eu não vou mais, eu vou agora para dentro das cavernas, nas montanhas e ser um eremita porque Jesus vai voltar. Paulo e os apóstolos dizem assim, olha, tenham tudo. Você pode ter uma casa, você pode ter uma casa grande, uma casa pequena, você pode morar onde você quiser. Mas por Jesus Cristo, essa sua mansão que você tem, essa sua Ferrari, esse seu iate, a tua Ferrari, viu, Zé? Tua Ferrari. É como se você não tivesse nada. Porque por Jesus Cristo, falou assim, é para levar? Leve. Faça como Jó, que perdeu tudo, falou assim, olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para a terra, né? Olha, meus amados, é assim que tem que ser. Então, todas as vezes que o homem, ele volta o olhar para tentar perpetuar a sua vida neste planeta, ele não entendeu ainda a fé. E é por isso que eu bato muito nessa tecla. 99% das igrejas evangélicas hoje estão preparando crentes para viver a vida aqui. É 24 horas pregando prosperidade. É 24 horas pregando dinheiro. É 24 horas pregando casamento. É restauração de casamento. Claro que o casamento é bom, é de Deus. Preserve seu casamento. Faça de tudo. Sacrifique por ele. Mas estão prometendo uma vida eterna aqui. Vai estar com a visão caolha de Pedro, sem entender ainda o que está acontecendo ali? Ali era uma promessa. Promessa, a realidade dela não tinha chegado, era uma promessa para o futuro. Que mensagem o Senhor, Deus, queria transmitir aquelas 3 testemunhas de Jesus, Pedro, Tiago e João, ao descer uma nuvem de glória sobre eles? O texto diz, enquanto Pedro estava falando, Deus interrompe ele. Porque o que Pedro estava falando não tinha sentido. Pedro estava falando, a voz que vem do céu da parte de Deus interrompe a conversa de Pedro. Não, enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem desce e os envolveu. Veja que o texto diz aqui, ó. Uma nuvem desce e envolve eles. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que Deus, então, manda uma nuvem resplandecente para envolver eles? No topo de uma montanha, não esqueça desse detalhe, está no topo de uma montanha. Uma nuvem desce do céu, a nuvem não desce até o vale. A nuvem não desce para as pessoas que estão no vale, que não têm coragem de subir o monte, que não têm coragem de entrar no sacrifício, que não têm coragem de se esforçar. A nuvem desce até o topo da montanha e envolve aqueles que estão ali. Porque a nuvem de glória, a nuvem resplandecente, é aquilo que Paulo vai dizer muito bem, né? Que fala da justiça imputada. Imputar quer dizer colocar sobre alguém. É você fazer descer sobre a cabeça de alguém. Imputar, colocar sobre alguém. A Bíblia fala da justiça, nós somos injustos. Mas a partir do momento em que a gente, como diz o texto aqui, ó, todos nós pecamos e fomos destituídos, nenhum aqui é justo. Fomos destituídos da glória. Saímos da glória de Deus por causa do pecado. Quando a nuvem de glória vem, Deus está restituindo essa glória para pessoas que foram justificadas. O Senhor está dizendo assim, olha, eu estou justificando vocês,
dando a glória que vocês perderam. Por isso que ele lança ali literalmente uma nuvem de glória. Ele está dizendo, um dia, quando vocês forem transformados, a glória retornará para vocês. Vocês serão revestidos da minha glória. Por isso que desce sobre ele ali uma nuvem de glória sobre todos eles, né? Depois da identificação, que mensagem o Altíssimo deu a Pedro, Tiago e João? Uma voz dizia, e aí o Pai agora vai identificar quem é aquela pessoa que ali está. O Senhor precisava dizer isso? Ele já tinha dito para o João Batista tipológico, para o Elias tipológico, que era o João Batista. Quando Jesus foi batizado lá no Jordão, só 2 vezes o Pai diz isso em todas as Escrituras do Novo Testamento. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele diz para João Batista, depois do batismo, e diz agora para Pedro, Tiago e João. Né? E a voz disse, este é meu Filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo, em quem está todo o meu prazer. Escutem ele. Que coisa linda, né? Veja aqui uma voz do céu, uma voz que vem da parte de Deus, um anjo falando ali, transmitindo a voz de Deus para eles, diziam assim, olha, este é meu filho, este não é um impostor. O Senhor tinha dito várias vezes para Pedro, inclusive o sermão do capítulo 10 de João, né? Ele vai dizer assim, os que vieram antes de mim são todos mercenários, são todos ladrões, são todos enganadores. Eu sou bom pastor. Todo mundo que veio antes de mim, esqueça. E aí o Pai agora, quando abre, quando emite essa mensagem para Pedro, Tiago e João, ele está dizendo assim, olha, ele é o meu filho, ele é o Messias. Escutem ele. O que ele disser são as minhas palavras. O próprio Cristo vai dizer isso. João 14, 24, ele diz, quem não me ama e não guarda as minhas palavras, ora, as palavras que ouvistes da minha boca, Jesus dizendo, não são minhas. As palavras que eu falo são de quem? Do meu Pai que me enviou. Então, toda vez que Jesus Cristo abria a boca e pregava, dizia uma parábola, depois de um milagre ensinava alguma coisa, não era Jesus Cristo falando, a voz era de Cristo, mas o ensinamento, Cristo estava acabando de receber do Pai fresquinho, pelo Espírito, e estava transmitindo às pessoas. Então, quando a voz do Pai diz ali a Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João, ouçam meu filho. O Pai está dizendo, vocês estão ouvindo a minha palavra todas as vezes que ele abre a boca. E assim deveria ser conosco também. Todas as vezes que nós, que somos discípulos de Cristo, abríssemos as nossas bocas, as pessoas deveriam ouvir as palavras de Cristo e não as minhas. Assim como Cristo falava unicamente as palavras do Pai. Ouçam-no. Quando o Pai diz assim, Pedro, ouçam-no. Tu não veio aqui para falar, Pedro. Você é o incontrolável com a língua. Pedro era o incontrolável. Pedro falava sem ninguém mandar. Às vezes um tagarela incontrolável. E Pedro começou a falar, Senhor, como é bom estarmos aqui e tal. Pedro queria agradar, o Pai interrompe. Pedro, você veio aqui para ouvir, Pedro. Não foi para falar. Você não veio aqui para ensinar, você veio aqui para ouvir. Preste atenção em tudo o que está acontecendo aqui. A transfiguração, o que Moisés está dizendo a Jesus, o que Elias está dizendo a Jesus, o que Jesus está dizendo para eles, o que Jesus vai dizer a vocês. Escute, Pedro. A gente criou uma falsa necessidade de falar, que a gente é pior do que papagaio. Fala sem entender o que está falando. Porque tem uma falsa necessidade de falar. A gente criou isso e acaba não escutando. Nós temos uma grande necessidade, que é escutar. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós temos escutado muita gente, muitas coisas, mas não temos ouvido a palavra de Deus. Muita gente vai para uma igreja, as igrejas é 2 horas, não sei quantos mil conjuntos cantam, não sei quantas pessoas falando e tal, mas ninguém examina a palavra de Deus. As pessoas têm preguiça.
Alguém falou um dia para mim, Fábio, eu não vou lá mais na tua igreja não, porque tu vai falar lá, vai pregar lá, tu bota 500 versos lá, é só Bíblia, é muito verso, a minha cabeça... Meu amigo, eu vou falar de quê? Se o mundo não está examinando a palavra de Deus, nós temos que examinar a palavra de Deus, tem que ter a palavra de Deus em excesso, o que não pode ter em excesso é a minha palavra, mas a palavra de Deus tem que ser trazida para as pessoas. Senão não haverá edificação, senão não haverá poder, não haverá verdadeira manifestação do Espírito na mente do homem, é pela palavra. Depois de tocar nos seus discípulos, o que disse Jesus? E aí sempre o toque, né? Mas Jesus aproximou-se de Pedro, Tiago e João, que estavam aonde? No chão, prostrados. Prostrar não é ficar de joelho, não. Prostrar é colocar a testa no barro. É se deitar reto, com a testa no chão. Estavam prostrados, porque diz o texto que eles estavam aterrorizados. Alguém que está aterrorizado, está trêmulo, está sem coragem, esperando que caia um raio na cabeça e ele vire cinza. Era talvez mais ou menos isso que Pedro, Tiago e João estavam esperando ali. Sabe aquele sujeito que está deitado com aquele frio da coluna, esperando vir assim um fogo e acabar com tudo? Estavam aterrorizados. Aterrorizados é um medo. Eles estavam com medo de Deus, da voz de Deus. Estavam com medo. Eles não estavam com o temor, respeito a Deus, não. Estavam aterrorizados, diz o texto. E então Jesus chegou perto deles, de cabeça baixa. Nem viram quando Moisés e Elias foram embora. Cabeça baixa, no chão. Jesus foi lá e toca. Toca neles, ó. Toca nele e diz, levantem-se, não tenham medo. Por que é que Jesus diz várias vezes na Bíblia, não tenha medo? Você sabe por quê? Porque enquanto estamos vivos e somos impedidos de ir até Cristo, é a única coisa a única barreira que impede a gente de ir a Cristo. É o medo. Vocês sabiam que 99% dos cristãos não estão indo a Cristo porque tem medo? Sabiam disso? Tem um grande pregador aqui de Recife. Acho que isso foi um livro que ele escreveu. Eu gosto muito desse pensamento. Ele diz que a igreja, a religiosidade, porque no tempo de Cristo o problema era a igreja. Cristo nunca atacou um bêbado, uma prostituta, um publicano, mas sempre atacou o sacerdote, o líder, o tempo todo. Porque a grande prisão do tempo de Cristo não era Roma, não era o reino de Herodes, era o sinédrio. Era o templo, era o sumo sacerdote. Essa era a grande desgraça. E muita gente não consegue, viu, Fernando, entender que a pior desgraça hoje das pessoas que não estão indo a Cristo são os pastores e as igrejas. As grandes igrejas, as grandes corporações são as grandes desgraças que estão impedindo o povo de ir a Cristo. São eles. E o povo não consegue enxergar. Não conseguiu entender ainda o princípio bíblico. O que foi, o que será, o que aconteceu, tornará a acontecer tudo de novo. Perderam de vista esse princípio escatológico. Não consegue enxergar isso. E então, olha só. O medo. E esse pastor dizia o seguinte, olha, são 3 coisas que impedem o homem. Que os líderes mantêm o povo submisso dentro de uma igreja. Se vindo a placa da igreja, é o pastor e não é Cristo. Primeiro, a culpa. Se você não está sendo abençoado, traga o teu dinheiro, venda a tua casa, traga o dinheiro aqui que Deus vai dar 2 casas para você. Aí o sujeito vende a casa, dá o dinheiro para o pastor e morar debaixo da ponta e falou assim, mas o senhor não prometeu? Ele falou, não. Por que você não recebeu? Porque você está em pecado. Aí jogou o sentimento de culpa na cabeça do rapaz. O rapaz, realmente, a culpa é minha. Mas o pastor nunca está errado. Não, a culpa é minha. Aí ele vai dizer assim, olha. Venda e traga o dinheiro para mim, porque se você não trouxer, o gafanhoto, o demônio, o gafanhoto é um animal que comia a planta, né? Mas inventaram que é um demônio. O demônio vai na sua casa, vai levar uma doença sobre você, e que o dinheiro que você não trouxe para Deus, que não é para Deus, é para ele. Para Deus, a doença vai comer todinho, você vai gastar todinho na farmácia. É melhor você trazer o seu salário mínimo, 1.400 é o salário mínimo?
R$ 1.400, é melhor tu trazer 140 para mim do que tu gastar 600 na farmácia. Aí o cara, por medo, não caiu na culpa, caiu no medo. Aí leva por medo da maldição do gafanhoto, demônio devorador. E o último é a ganância. Todo homem cai em uma dessas três. O homem que não conhece Jesus Cristo, que não conhece a palavra, que não gosta de Bíblia. Olha, venda aí, pega o teu salário todinho, traz para cá, que tu vamos morar aqui e vai cair na tua conta R$1 milhão. Eu lembro de um pastor que veio pregar um carro de som e saíram no bairro gritando que esse pastor ia estar curando gente de noite. E aí, quando foi de noite, ele foi lá pregar nessa igreja pentecostal muito famosa lá na Alecrim Quintas. E aí ele disse, venham todo mundo para cá e tal. E naquela noite, ele veio de lá, pegou os dados com o pastor local, que ele era pago para vir pregar. E quando ele chegou à noite, conhecia já todo mundo, porque essas pessoas passam a informação, todo mundo da igreja, né? Aí olhou para um e falou assim, olha, o senhor está me dizendo que você está com problema financeiro. Vai lá na sua conta que tem, como se fosse hoje, R$21 mil. Era como se fosse hoje, R$20 mil na sua conta. Quero que ele precisava para uma cirurgia. Aí, na noite seguinte, quando o rapaz, no tempo não tinha internet, não tinha, né? Banking, home banking, aplicativo no celular, o cara tem aqui no banco, foi lá, tinha 21 mil. Alguém colocou 21 mil para ele lá. Quem foi? O cara, o próprio pastor, que ia receber 300, 400 mil reais da campanha, porque o que veio de gente da zona, depois que souberam disso, tinha lá umas 1.000 pessoas nessa igreja, gente no meio da rua. Mas essa informação se espalhou no outro dia no rádio, o cara testemunhando que tinha caído 20 mil na conta dele, o povo da zona norte, da zona sul, tudinho estava lá, cada um trazendo 10, 15 mil para dar à pessoa. Ora, ele botou 21 mil na conta da pessoa e recebeu 1 milhão. E as pessoas caíram nessa lenda. Depois ele veio para aqui de novo, foi lá para o UFRN ali, aquele anfiteatro da UFRN, apagou as luzes de noite, botou 2 gemas de ovo na boca de um cabo, deu a tapa logo aí, cuspiu um tumor, estava com câncer. E o povo acreditando naquilo. Vocês entenderam a situação como ela é gravíssima? As pessoas caem nisso porque não conhecem a Bíblia. Não foram tocados realmente por Cristo. Aí com medo, o medo faz tudo isso. E se tem uma coisa que Jesus Cristo faz é libertar. E para ele libertar tem que ter o toque dele. O toque dele é a palavra, não tem outro. Ele toca no sujeito ali, ó. E a primeira coisa que ele diz assim, ó. Não tenha medo. O medo cega. O medo faz você seguir um homem, seguir uma igreja. O medo. E se tem um lugar para ter medo, se pregar medo hoje, chama-se dentro da igreja evangélica. É um lugar que se mais se prega medo é dentro da igreja. Por isso que Josué 1,9 diz, não te mandei eu, diz o Senhor a Josué, ser forte e corajoso. Cabe com medo. Seja corajoso. Não temas, não tenha medo. Nem fique espantado. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que você for, por onde quer que você andar. Você está com medo por quê? Uma igreja que faz medo é porque não conhece esse Senhor aí. Vamos lá. Que recomendação faz Jesus aos seus discípulos? Não contem a ninguém. Logo que acaba ali aquele fenômeno sobrenatural, que eles descem do monte, Jesus diz assim aos seus discípulos, não contem a ninguém o que vocês viram aqui, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dentre os mortos, até que se confirme a minha transfiguração. Literal. Vocês não contem para ninguém. Que coisa linda, não é? O Senhor dá uma prévia para Pedro, Tiago e João. Uma prévia. Vocês são privilegiados. Eu estou dizendo para vocês, mostrando para vocês o que vai acontecer com antecedência. Né? Infelizmente, eles não acreditaram. João 12,32 diz, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Não é o momento, Pedro, de vocês saírem falando para todo mundo que eu mudei de figura, porque eles não virão para mim ainda. Deixa primeiro eu ser levantado da terra. Deixa primeiro eu ser ressuscitado. Morrer numa cruz do Calvário e ser ressuscitado. E aí sim, aquele é o momento de contar para as pessoas, porque eles virão para mim. Mesmo diante de tamanha manifestação de poder sobrenatural, que questão religiosa veio ainda à mente dos discípulos, à mente de Pedro especificamente, né? Então,
Disse eles: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Percebe aqui? Diante de tanta manifestação gloriosa, para você ver como a religiosidade ela causa uma prisão na mente das pessoas. Tudo aquilo acontecendo e a cabeça de Pedro estava no ensinamento que ele escutou de um escriba, de um fariseu, de um doutor da lei lá na sinagoga. Tudo aquilo acontecendo e na cabeça de Pedro veio a lembrança de que um doutor da lei disse: olha, antes do Messias vir, Elias tem que vir primeiro. Jesus não é o Messias, porque o Elias tem que vir primeiro. E cadê Elias que não apareceu? E então Pedro ficou. Elias apareceu. Então agora Elias estava aqui no meu lado, do lado aqui de Moisés e de Jesus. Então será? É isso? Olha, Pedro tentando buscar uma explicação. Porque na cabeça dele, aquilo que os doutores da lei estavam ensinando poderia ter uma certa relação com aquilo que estava acontecendo. Olha só a cabeça de Pedro. Não era à toa que o pai realmente diz assim: Pedro, é para tu escutar, não é para tu falar, Pedro. Aprende, Pedro, né? E Jesus lhes disse: olhai, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Cristo já tinha dito, né? Capítulo 16, verso 6. Ó. Estamos dando aqui o capítulo 17. Cristo tinha acabado de dizer isso para os discípulos. Cuidado com o fermento. Os fariseus, os doutores da lei, os pastores, os grandes teólogos, cuidado. Está cheio de filosofia na pregação do evangelho deles. Gostam de misturar. E o que é o que o fermento faz? Pega um pouco de massa, coloca o fermento ali. Se tirar o fermento, você pegar um pouco de massa, botou no forno, depois que assar vai ficar da altura que era a massa. Mas se você botar fermento, o pão triplica de tamanho. Ou seja, o bicho se enche de ar. Ele é aquilo que ele não é. Ele quer transparecer aquilo que não é. Muitos animais da natureza, quando está sendo atacado, ele se enche, ele se infla, para parecer mais forte, maior, né? Mas não é. Veja, meus amados, que o fermento é isso. É você acrescentar a palavra o que a palavra não está dizendo. É você mostrar uma palavra que ela não... É você acrescentar ela ou retirar dela. O fermento tem esse problema. O fermento retira da palavra a sua originalidade e acrescenta a palavra o que ela não é. Cuidado. Esse é o ensinamento dos fariseus. Nunca houve tantos fariseus como tem hoje na internet aí. Nunca houve tantos fariseus filosofando a palavra de Deus. Explica o óbvio. Leia o texto óbvio. Pare de filosofar. Né? Um dia desse, um grande teólogo, grande, né? Para a igreja dele era grande. Chegou para mim e falou: Fábio Amaro, você está dizendo aí que Jesus não é Deus. Mas o texto aqui de João 10,30 está dizendo que ele é Deus. Eu digo: o que é que diz João 10,30? Leia aí. Eu digo: está lá escrito. Eu e o Pai somos um. Está vendo? Jesus está dizendo que ele é igual ao Pai. Eu e o Pai somos um, somos iguais. O texto está dizendo eu e o Pai somos iguais, ou o texto está dizendo eu e o Pai somos um. Uma diferença muito grande. Um vem de unidade. Igual vem de igualdade. Eu e o Pai somos um em espírito. Temos os mesmos propósitos, os mesmos objetivos. O próprio Cristo vai dizer depois: assim como eu e o Pai somos um, vocês sejam um comigo e com meu Pai. Eu sou Deus porque sou um com Deus também hoje. Um tem a ver com unidade. Então leia o texto no seu óbvio sentido. Pare de ler uma coisa e deduzir outra. Isso é fermento do fariseu. E a igreja está cheia de fermento. Um dia desse, um grande teólogo, um dos mais famosos, cada sermão dele é 500 mil reais. Está aí na internet aí, um pastor presidente de igreja, grandioso, grande filósofo, dizendo assim na internet: porque a Trindade é a economia da salvação. Digo, é o quê? Economia da salvação? Quando foi que Deus economizou em nada para salvar a gente? Só deu tudo. Inventaram agora essa filosofia, economia da salvação, e o povo cheio de fermento na cabeça. Que revelação fez Jesus sobre a cegueira espiritual dos doutores da lei? Olha o que Jesus vai fazer. Passa aí para mim, por favor.
Passou. Mas Jesus disse aos discípulos, né? Pedro disse, Senhor, então o doutor da lei está certo, porque ele disse que Elias tinha que vir primeiro. É assim, Senhor? Aí Jesus falou assim, mas eu digo a vocês, Pedro, Tiago e João, Elias já veio. E eles, os doutores da lei, que não conseguem enxergar nada, não percebeu que era Elias já veio. O Senhor Jesus estava falando de João Batista. João Batista não era a reencarnação de Elias, não. João Batista veio no mesmo espírito de Elias. Veio fazer uma obra semelhante, porque quando João Batista estava preso, ia ser degolado, João Batista envia 2 discípulos a Jesus para perguntar a Jesus se ele era o Messias ou se João Batista haveria de esperar outro Messias. E então Jesus, né, depois de dar o recado ali aos seus discípulos, libera os discípulos de João Batista e quando ele vai embora, Cristo começa a dizer, o que é que vocês foram ver lá no deserto? Um pé de cana balançado pelo vento? João Batista não é homem de ser levado por todo o vento e doutrina, não. Vocês não foram ver um pé de cana, não. Foram ver lá um pé de carvalho, um homem firme. Porque eu digo a vocês que de João Batista está escrito, ele é o anjo do Senhor. Aquele que vai à minha frente, planando o caminho, para que eu passe sem tropeçar numa pedra de tropeço. Ele é o anjo do Senhor, ele é o Elias que estava previsto para vir à frente. Cristo já tinha dito isso para os discípulos. Ele está dizendo, olha, eles não entenderam a linguagem. Quando a Bíblia diz que Elias virá, não é a pessoa de Elias, é alguém no mesmo espírito de Elias, como acontecerá agora no tempo do fim, né? E então ele diz em Mateus 23, 25 e 26, falando com os teólogos, os pastores daquela época, ai de vós, escribas, escritores e fariseus. Fariseus era a seita dos líderes religiosos, a turma mais nobre, só os poderosos. Escribas e fariseus, hipócritas. Só no capítulo 23 aqui de Mateus, você sabe quantas vezes ele chama os fariseus de hipócritas? Quantas vezes? 7 vezes. Você sabe quantas vezes ele chama os fariseus e os escribas de cegos e guias de cegos? 6 vezes. Sabe quantas vezes ele chama de raça de víbora? 1 vez. Ficar 7 e 7 para equilibrar. Só no capítulo 23, ele diz assim, vocês, pastores da igreja, são cegos. E são hipócritas, são falsos. Sepulcro caiado. Então, tudo isso. E o povo não consegue enxergar que isso não foi escrito para o povo de antigamente. É para o povo de hoje. A igreja é a mesma. O povo é o mesmo. O povo não consegue enxergar. A gente morre de pregar, dizendo assim, olha, acorda para a liberdade em Cristo Jesus. E o povo não consegue enxergar. Escriba e fariseu hipócrita, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, do teu corpo, para que também o teu exterior se torne limpo. Tem muita gente aí pregando só o exterior. Começa pela própria liderança, que vai para a igreja com... O pastor vai para a igreja com um terno Armani, sapato italiano de 15 mil reais, terno de 30, 40, chega numa limusine, a igreja compra para ele um carro importado, blindado, e ele continua se expondo dessa forma, e a igreja batendo palma para ele, porque a igreja, como o próprio Cristo diz, vocês são cegos e guias de cego, estão guiando um monte de gente que é cego. Então vamos aqui, meus amados, para os principais ensinamentos que nós tiramos dessa lição de hoje. Eu geralmente trago 7 ensinamentos, vocês vão tirar mais outros para vocês aí, mas de tudo que nós vimos hoje, o primeiro: Jesus conduz sempre cada um de nós para um lugar mais alto. Ele nunca me encontra nessa posição e eu fico nessa posição. A partir do momento em que você escutou essa palavra de hoje à noite e você aprendeu o que está aqui, ele já conduz você daqui para cá. E ele sempre quer conduzir você para um lugar alto. Vá com ele nesse lugar alto. Tenha medo não. Ir para o alto é a mesma coisa de mergulhar na profundidade das águas da palavra de Deus, conhecer coisas profundas. Tenha medo não, vá lá com ele. Porque é onde está o poder, está aí. Ele sempre leva para o alto. Nós necessitamos de uma transformação. Antes da grande transformação na volta de Cristo, nós precisamos dessa transformação hoje. E tudo começa no espírito, dentro. Tudo começa de dentro para fora. E isso só pode acontecer pela palavra. Conheça a palavra de Deus. Terceiro, uma prévia de como será a transformação foi vista ali no alto do monte. Jesus deu uma prévia, ali diante dos olhos de Pedro, Tiago e João, houve uma transformação. A face de Jesus Cristo, o corpo dele, a sua roupa começou a mudar. Justamente era uma prévia
de como seria a transformação. Cristo queria, neste milagre, mostrar para ele, para levar esperança ao coração deles, que Deus vai transformar todos aqueles que estão em cima do monte lá, em plena intimidade e comunhão com Cristo. 4. Os mortos e vivos serão transformados. Todos. Os mortos e os vivos em Cristo. Os santos serão transformados aí. Os vivos no abrir e fechar de olhos. Os mortos já sairão do túmulo transformado num corpo incorruptível. Nenhum lugar nesse mundo é muito bom. Nem que nesse lugar não falte nada, tenha tudo e você consiga viver nesse lugar 120, 130 anos de idade. Nada neste mundo é bom. Se fosse bom, Deus não ia meter fogo, queimar tudo para transformar no novo jardim do Éden. Nada nesse mundo é bom. Tudo que está aqui, disse Cristo, não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. 6. Devemos ouvir somente a Jesus. Tem muita gente como Pedro, precipitado, querendo falar. Mas, como disse o Pai a eles, ouçam meu filho. É isso que a gente deve fazer. E por último, a glória de Deus não deve ser temida. Não devemos nos jogar no chão. Deus não ameaça seus filhos. Se tem igreja, se tem pessoas, pastores, líderes ameaçando as pessoas, não tenha medo. Porque Deus não é Deus de ameaça, não é Deus de temor. É Deus de amor. Um Deus que vem trazer libertação, salvação. Não é o Deus de medo. Deus não quer que ninguém sirva a Ele por medo. Religião do medo não pertence a Deus nem a Cristo. Pois bem, meus amados, ao conceder que Jesus mudasse de figura diante dos olhos dos discípulos, Deus o Pai queria dar uma pequena prévia de como seria a transformação dos justos ao serem tocados por seu poder restaurador. Essa prévia nos revela o quanto o eterno Deus deseja que esse dia chegue logo, para nos abençoar com essa dádiva de amor. Ele quer tanto que chegue logo, que ele deu uma prévia logo, porque ele quer que chegue esse dia. Nós queremos que chegue logo? Então façamos isso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos tome em suas mãos poderosas e que essa transformação comece a acontecer em nossa vida, a partir de hoje, a partir de agora, começando pela sua palavra. Amém.